Vamos iniciar agora o nosso assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Para se compreender os conflitos mundiais, inclusive, alguns teóricos optam pela seguinte explicação: que todo esse processo de conflitos mundiais é um processo. Beleza. Então, os teóricos falam a respeito da questão de que optam por chamar de um grande conflito mundial. E as raízes desse grande conflito mundial veio enquanto a questão da própria mudança de consciência do homem, como a gente falou a respeito dos 5 quedas do homem, tá certo? A respeito, falamos sobre as teorias em relação ao Darwin, ao Nietzsche, Freud, Rousseau e também Karl Marx. E pensamos a respeito dessa nova configuração do ser humano enquanto ao Estado moderno, enquanto a se pensar de forma secularizada. Não só se pensar de forma secularizada, mas também de quanto essas ideias influenciaram a sociedade na Europa desde o século XIX até os conflitos mundiais. Temos então em ênfase algumas formações de estados nacionais que devemos destacar, como a questão da França, tá bom? Que já desde a Idade Média tem seu estado nacional, Inglaterra, não só França e Inglaterra, mas também se virando enquanto dando ênfase tanto à formação da Itália e também do Império da Prússia no período. A Prússia é configurada por várias regiões, da época de Martinho Lutero, como a gente pode observar, existiam vários tipos de ducados, reinos ali, e diversos tipos de governos diferentes. Ela é unificada, e ela é unificada e surge uma personalidade muito importante, que é o Otto von Bismarck, que acaba por humilhar outros países europeus e tomar territórios da França, tá bom? Alsácia e Lorena. E o que ocorre? Tem aquela frase antiga, não é? Que quem bate, esquece, mas quem apanha, sempre lembra, tá certo? Então, já que perdendo os territórios na França ali, logo se gerou um desejo de vingança, certo? Um desejo de vingança que não foi pouco. E as tensões enquanto as identidades, que inclusive ainda temos muitas identidades, hoje em dia ainda se tem muitas identidades que são concorrentes. O que é isso? Povos, etnias, seja a questão de ser judeu, a questão de ser curdo ou cristão, tá bom? Ou seja, formações tanto culturais quanto de características físicas, quanto de idioma que tem algo em comum, tá bom? Então, o que ocorre? Se passando o tempo com o neocolonialismo, o imperialismo, o neoimperialismo, temos a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, justamente uma tensão entre o Império Austro-Húngaro com Sérvia, com diversos países ali que se odiavam. E um país declarou guerra contra outro, e os outros países que tinham feito alianças antigas, eles foram lá e declararam guerras. E se fez um conflito mundial, tá bom? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, já que nós estamos trabalhando numa narrativa enquanto o que acontece na Segunda Guerra, e eu proponho a seguinte questão, que falemos sobre personagens principais. Temos Winston Churchill, que é o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Winston Churchill era uma pessoa, um jovem, que estava na guerra ali, e ele tem um grande problema na vida dele, que é justamente ele ter sido um dos líderes, um dos generais, e ter liderado uma expedição muito mal sucedida, que foi de Galípoli. Isso marcou a vida dele, tá bom? Só que ele estava na Primeira Guerra Mundial. Stalin estava também relacionado com os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, Lenin, então, se pensa enquanto a questão dele ter vindo e a participação de Lenin foi fundamental para a Rússia sair do conflito. E quando a Rússia sai do conflito, fica mais forte para o conflito se terminar, tá bom? A Alemanha, ela foi então tida como uma das grandes culpadas pelo conflito mundial. Foi feito então o Tratado de Versalhes. Esse tratado trouxe muitas dívidas à Alemanha, que já estava despedaçada por causa da guerra. Hitler, ele estava na Primeira Guerra Mundial. Ele estava em uma trincheira, tá certo? E detalhe importante, pessoal. Hitler, ele não só estava numa trincheira na Primeira Guerra Mundial. Explodiu uma bomba de mostarda, efeito mostarda, perto dele. E ele estava prestes a morrer. Só que ele foi salvo por um
combatente, uma pessoa, um soldado do exército inimigo. Ele foi salvo, tratado, cuidado. O Hitler quase morre, né? Mas alguém salvou ele, tá certo? A partir disso, então, o que ocorre? Interessante também pensar que Hitler, por que Hitler tinha tanto ódio contra as pessoas, contra os judeus? Teorias, por exemplo, falam que ele teve muitos problemas na vida dele, realmente teve. Hitler era uma pessoa que, por mais que ele fosse mal, mas ele era inteligente, tá bom? Ele era uma pessoa versada nas artes, estudiosa, tá bom? O sonho dele era ser pintor, pra vocês terem uma ideia, pintor profissional, só que ele foi muito rejeitado na Áustria. E ele que defendia a raça ariana, alemã, ele não era nem alemão e nem ariano, sabe? Que coisa estranha, né? Que coisa estranha, que contradição. E a partir disso, então, você tem ideias de que a família dele tinha descendência judaica, dos descendentes passados, e males que foram feitos a ele criou muita revolta enquanto a isso. E detalhe importante, pessoal, Hitler ainda estava se recuperando de todo o seu processo ali da bomba efeito mostarda cair perto dele. E por causa disso, ele era um oficial de reserva. E ele foi, então, levado como um espião da Alemanha para um partido que estava tendo reuniões secretas em Bar. Que partido era esse, pessoal? É justamente um partido nazista. Tá? Hitler foi para espionar pelo governo alemão esse partido. Só que quando o pessoal ficou sabendo disso, o partido nazista era o quê, pessoal? Era só um grupo de pessoas que bebiam, gente rica que bebia, e tinham ideias assim, que queriam colocar em prática, tá bom? E eles eram muito ocultistas, inclusive Hitler preserva isso, tá certo? Como é que eles queriam fazer? Eles queriam descobrir a lixeira da vida eterna, queriam descobrir como é que eles iam ficar mais ricos, como é que a Alemanha ia ficar mais poderosa, poderes mágicos, isso que eles queriam descobrir, tá bom? Só que aí quando Hitler vai espionar, ele começa a conversar com o pessoal, aí as ideias estranhas deles combinaram com as ideias estranhas de Hitler, tá certo? E ele então se aproveitou, e a partir do momento que descobriram que Hitler era um cara inteligente, que ele era um cara bom de discurso, tá bom? Na história da humanidade, tem poucas pessoas que tinham o poder de discurso dele, tá bom? Se vocês for assistir um vídeo no YouTube, vão ver que ele era uma pessoa extremamente enérgica. E aí a nação alemã, que estava passando pobreza, muita dificuldade, ela pensou o seguinte: esse aqui é o nosso salvador, tá bom? Só que aí teve muitos problemas em relação a isso. Fazendo essa breve introdução, inclusive o próprio Stalin, que é conhecido como um dos grandes ditadores enquanto a um governo ateu, que é a União Soviética, por incrível que pareça, o sonho dele, quando ele era jovem, era ser padre. Só que aí o que acontece? Com o tempo isso foi sendo alterado na vida dele até que ele conheceu o Lenin. Tem a questão do Sudek Tojo, do Japão, tá bom? Mas nessa breve introdução, pessoal, dos conflitos mundiais, que a gente vai trabalhar inclusive também sobre a crise de 29, também sobre essas questões enquanto esses líderes políticos do próprio Estado, tá bom? Stalin, Hitler são peças fundamentais, o Franklin Delano Roosevelt, tá bom? Nos Estados Unidos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar sobre isso tudo, tá bom? E não perca as próximas aulas sobre a Segunda Guerra Mundial.